Você que está em casa, pare agora aí os seus afazeres, se acomoda na sua poltrona, pega a sua Bíblia, para que nós possamos ver o recado do Senhor para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Muito bem, pode soltar para nós aí então o endereço. Abra lá, querido, o livro do apóstolo Tiago, capítulo 4. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim na minha versão: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quero falar com você sobre esse tema. Fala para mim. Engraçado que eu tinha colocado assim: quando Deus diz não. Aí cheguei aqui quinta-feira, o pastor Steph estava com isso aí, amém, porque Deus está falando, né? Mas eu digo, vamos mudar um pouquinho. Então eu quero que você nessa noite saia daqui entendendo o não de Deus. Amém? E a primeira coisa que eu queria dizer para você, já de início, é que muitas vezes, quando Deus diz não à nossa oração, é a demonstração do seu amor por nós. É a prova, muitas vezes, é a prova eloquente de que Ele nos ama. Se você sair daqui hoje consciente disso, de que muitas vezes quando Deus diz não para você, é a prova do amor dEle para você, eu me darei por satisfeito, o objetivo que o Espírito Santo tocou no meu coração foi alcançado. Amém, gente? Amém. Vocês não acham que vocês estão muito quietos, não? É o frio? Querido, via de regra, nós somos levados a pensar que Deus só responde oração quando diz sim. Mas nessa noite eu gostaria de ver o outro lado, ou seja, quando Deus responde não. E às vezes nós somos levados a reclamar, muitas vezes a nos queixarmos por não termos todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos atendidos, porque as necessidades são atendidas. Deixa eu citar um exemplo para você. Vamos voltar bem lá atrás, bem no início. Adão. Anteontem era nada, não existia. Ontem era um boneco. Hoje, um homem, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, coroado como o governador de todas as coisas, desde as aves do céu, todos os animais sobre a terra, todos os peixes dos mares. Amanhã, ou seja, depois, querendo ser igual a Deus. Aquele que ontem era nada, ainda está insatisfeito, quer mais, quer ser igual a Deus. Querido, quantas vezes as nossas ambições nos levam a ficar descontentes com Deus, porque Ele não nos deu aquilo que nós gostaríamos ou aquilo que nós pedimos. Mesmo sabendo que Deus sempre nos dá o melhor. Você já parou para pensar no fato de você estar vivo, de você estar aqui,
que você pôde caminhar até aqui, você pôde vir até aqui, que você está com a sua audição perfeita para ouvir a palavra de Deus, que você está com a sua visão perfeita para me ver, embora eu sei que essa imagem realmente é muito atraente, mas é uma bênção você estar enxergando. Paulo nos diz lá em Romanos 14, verso 8, diz assim: e se vivemos para o Senhor, vivemos. Querido, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. Gente muito melhor do que eu e você, querido, não estão mais aqui. O fato de eu e você termos sido preservados, por exemplo, nessa pandemia, não é porque nós somos melhores do que aqueles que se foram, mas porque Deus é quem comanda tudo e tudo é conforme o seu querer. Quantas pessoas têm saúde, têm uma mesa farta, têm uma casa, um teto, né, para se abrigar, tem uma cama para dormir, tem água para saciar a sua sede, e ainda assim estão insatisfeitas. Quando a Bíblia, a esse respeito, nos diz, através do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6,8, dizendo: tendo, porém, com que comermos e com que nos vestirmos, diz assim, estejamos com isso contente. Aleluia. Lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 8, o Senhor Deus chama o profeta Natã para que ele vá levar um recado para Davi. E o recado dele para Davi foi assim: agora, pois, dizei ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo e sobre Israel. Querido, Deus manda o profeta relembrar a Davi, não apenas onde os colocou, mas de onde ele o tirou. Ei, olha aqui para mim, quem era você ontem? Quem era você antes? Quem é você hoje? Você já parou para pensar nisso? Para refrescar a nossa memória, a Bíblia relata que todos nós que aqui estamos, nós estávamos perdidos e fomos achados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos e recebemos vida. A Bíblia diz que nós éramos pecadores, perdidos, hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos ovelhas de Cristo, hoje nós somos herdeiros de Deus, hoje nós somos templos de Deus, hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Você ainda está insatisfeito? Você ainda reclama? Você ainda acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Mas a gente sempre quer mais. Por isso é que pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis. Lembra dos filhos de Zebedeu? Lembra quem eram eles? Tiago e João. Pois é. Marcos registra uma passagem que está em capítulo 10, versos 35 a 37, eu vou ler, você pode acompanhar comigo. Esses dois discípulos aproximaram de Jesus, diz assim, aproximou-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, fazendo a ele a seguinte pergunta: mestre, gostaríamos que o Senhor atendesse o que nós vamos pedir. E aí Jesus disse: pois não, o que é que vocês querem que eu faça? E eles disseram: queremos que o Senhor nos conceda que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Queria um lugar de preeminência no reino. Agora olha para mim, ontem, lavadores de rede, consertadores de rede, pescadores. Hoje, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas queriam mais, queriam ser maior do que os outros. Querido, quantas vezes nós procedemos assim? Por isso que o texto que nós lemos diz: pedis e não recebeis, porque pedius mal. Pedimos muitas vezes para a nossa vaidade, para a nossa soberba, para a nossa ganância. Muitas vezes aspirando coisas mais elevadas para que o nosso eu apareça. Muitas vezes para que a nossa glória resplandeça e não a glória de Deus. Quando a recomendação da palavra de Deus é: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Mas, querido, Deus é tão bom, mas tão bom para comigo e para com você, que esses pedidos insensatos que muitas vezes nós fazemos não são ouvidos. Porque há muitos que pedem sem saber o que está pedindo. Eu vou citar um exemplo. Quando Jacó é obrigado a fugir da ameaça de morte de seu irmão Esaú, ele vai então para a casa de Labão, seu tio. E a Bíblia diz que ele chega lá e ele se apaixona por Raquel. Raquel é uma mulher linda. E ele chega então para o sogro e diz: olha, eu quero me casar com Raquel. Mas você sabe que tinha um dote. Ele disse: eu não. Ele chegou lá com a mão atrás e outra na frente. Ele disse: ok, tu vai trabalhar para mim 7 anos e leva a minha filha como esposa. E ele trabalhou os 7 anos. Só que no dia do casamento, eu não sei se ele já estava, um pouco meio chapado, meio alegre, e também naquele costume as mulheres viviam mais com o rosto tapado, as vestes. Acontece que quando ele vai para a tenda para dormir com a sua amada, por quem ele ralou 7 anos, depois ele percebe que não era Raquel que estava lá, mas era sua irmã Lia, ou Leia, conforme algumas versões. E ele vai reclamar com Labão. E Labão diz: não, não fiz nada de errado não. Como não fez? Não, está tudo certo. É que aqui o costume é diferente. Não se casa. A ordem é começando pela mais velha e vai casando, não é assim não. Mas eu quero Raquel. Então mais 7 anos. Isso aqui é amor, hein? E ele trabalhou mais 7 anos sem reclamar. Acontece que quando ele recebeu Lia ou Leia como esposa, ela teve filhos, junto, sempre com elas vinha uma ama, alguém, uma ajudante, uma secretária, como hoje fala, e também poderia gerar filhos. E quando Raquel vem morar com Jacó, há um detalhe: Raquel era estéril. É interessante isso, já parou para pensar nisso? Que Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril. E naquela época, quando ter filho, inclusive muitos filhos, era sinônimo de bênção. Uma mulher que não podia ter filho, no entender delas, eram amaldiçoadas. E aí no capítulo 30 de Gênesis, verso 1, você vai encontrar Raquel virando-se para Jacó e dizendo para ele: dá-me filho, senão eu morro. Ela falando para Jacó: dá-me filho, senão eu morro. E aí Jacó responde para ela: por acaso você quer me colocar no lugar de Deus que vetou a sua madre? É a única vez que a Bíblia diz que Jacó se irou com Raquel. Mas eu queria que você prestasse atenção num detalhe.
Ela disse: dá-me o quê? Filhos, no plural. Ok, Deus abriu a sua madre, nasce José. E José significa aquele que acrescenta, ou seja, ela botou os nomes dizendo: eu quero mais. E aí ela engravida do segundo filho, o Benjamim. O que acontece? Ela morreu de parto. Ou seja, ela pensou que estava pedindo vida e estava pedindo morte. Ela pensou que estava pedindo felicidade, mas estava pedindo luto. Querido, muitas vezes nós pedimos algo a Deus sem saber exatamente o que nós estamos pedindo. Eu vou citar mais 2 exemplos. Sansão. Na época do juiz, ele foi um dos juízes. E a Bíblia diz que Sansão se apaixona por uma mulher filisteia. Ora, os filisteus sempre foram inimigos ferrenhos do povo de Deus desde o início, desde que chegaram lá. Nunca se deram, era uma perseguição terrível os filisteus. E Sansão vai apaixonar-se exatamente por uma filisteia. E aí seus pais chegam para ele: meu filho, não tem cabimento isso, esse povo é inimigo, não gosta da gente. E Sansão diz: mas é essa que eu quero. Você nunca ouviu essa história, não? Mas é essa que eu quero me casar com ela. Mas não vai dar certo, não tem possibilidade. Olha o que você vai. Mas é essa que eu quero. Ok, você sabe o que deu. Ela traz Sansão. Ela entrega Sansão para o seu povo. Sansão tem os seus olhos arrancados. E a Bíblia diz que o final dos seus dias foi cego, servindo como palhaço, como um arena de circo dentro do templo de Dagon, um deus pagão. Querido, por que tudo isso aconteceu? Porque Sansão quis o seu pedido atendido como ele queria e não conforme a vontade de Deus. Eu vou citar outro. O filho pródigo. Garoto jovem, estava em casa, tinha tudo do bom e do melhor, mesa farta, casa, comida, roupa lá, tudo que você pensar. Um pai carinhoso. Um dia se rebela e diz: pai, dá-me a parte da fazenda que me toca e eu quero ir embora, eu vou curtir a vida. Eu quero liberdade, cansei desse negócio aqui de fazenda, quero ir embora. Mas meu filho, não é assim que se procede. Papai não morreu ainda. Quando eu morrer, você vai ter parte da sua... Não me interessa se eu estou vivo ou está morto, para mim não faz diferença nenhuma, eu quero ir embora. E o pai atende. Você conhece a história? Gastou tudo, tinha mais nada, foi parar dentro de um chiqueiro. E a Bíblia é clara em dizer que ele desejava comer até a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, lá estava ele, num chiqueiro, maltrapilho, fedendo a porcos, todo sujo, com fome. Por que tudo isso aconteceu? Porque o seu pedido, ele quis que o seu pedido fosse atendido conforme ele queria. Agora pense comigo. Pediria Raquel filho se soubesse que isso lhe custaria a vida? Casaria Sansão com a filisteia se soubesse a ruína que o levou? Pediria o filho pródigo a sua herança antecipada se soubesse que ia parar dentro de um chiqueiro fedendo a porcos? Certamente nos 3 casos a resposta de qualquer um de nós seria: claro que não. Querido, quantas vezes nós ainda hoje insistimos com Deus dizendo: mas eu quero isso, Senhor.
Eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem ela, sem ele. Você nunca ouviu isso também, né? Ou o Senhor me atende, ou então a minha vida não tem mais sentido. É isso que eu quero, é isso que eu estou querendo, esse é o meu desejo. Dito isso, a minha palavra para você é: calma. Se Deus está lhe dizendo não, é porque Ele ama você. Então não lute com Deus, olha aqui para mim, não lute com Deus para ter aquilo que Deus está dizendo não. Porque eu e você não sabemos o que vem depois da curva. Porque eu e você não sabemos o que está lá no final da linha. Mas Deus sabe de todas as coisas. Querido, por mais difícil que seja nós entendemos o não de Deus, mas o não de Deus é a maior prova do seu amor por nós. Qualquer pai sensato, um filho de 15, 16 anos, pede a ele uma motocicleta, você acha que ele vai dar? Se ele tiver bom senso, ele não vai dar. É porque não gosta, não ama o filho? Não, porque ele já sabe o que vai acontecer. Jesus, no Sermão do Monte, que é um dos mais belos sermões, a partir do verso 7 do capítulo 10 de Mateus, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E aí ele continua acrescentando o seguinte: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo ao seu filho peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês os que lhe pedirem. Mas nós precisamos entender uma coisa aqui nesse texto. Jesus não está dizendo aqui que todo o que pede recebe o que pede, verdade? Ele não está dizendo isso. E por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas vezes nós pedimos pedra, nós pedimos serpente, nós pedimos escorpião, achando que estamos pedindo peixe, achando que estamos pedindo pão e achamos que estamos pedindo ovo. Essa é a verdade. E que lição nós podemos aprender então com essas palavras de Jesus? É que muitas vezes nós estamos pedindo algo, pensamos que estamos pedindo um alimento e às vezes estamos pedindo veneno. Pensamos que estamos pedindo alegria, contentamento e muitas vezes nós vamos encontrar morte. Então, querido, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, não insista com Deus. Se Ele está dizendo não, aceite o não de Deus. E não venha me dizer que você não sabe, não entende quando Deus está dizendo não, porque a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, e Ele não deixa ninguém confuso. Quando Deus fala, é de maneira muito clara. Às vezes nós quebramos a cara porque não aceitamos o não de Deus. Quantos de nós, querido, inclusive eu, já passamos pela experiência de querer muito uma coisa e quando aquilo está para acontecer, na hora que está para fechar, a porta se fecha, não dá certo. E aí na hora nós ficamos chateados, nós nos aborrecemos, nós ficamos tristes, alguns até choram.
Mas lá na frente, tempos depois, nós vamos entender que Deus estava nos dando um grande livramento. Sim ou não, gente? Eu já vou concluir. Paulo diz lá em Romanos 8, 26, diz o seguinte: e da mesma forma, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém. Olha só, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, duas coisas. Primeiro, devemos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Devemos pedir. O próprio Jesus disse: vocês não têm porque vocês não pedem. Então Deus nos deu essa bênção, querido, de poder pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. Você tem uma necessidade? Pode pedir a Deus. Você quer uma bênção? Pode pedir a Deus, pode bater, pode insistir, pode buscar. E Deus vai atender segundo a sua vontade. E o segundo aspecto, que é o foco da nossa mensagem nessa noite, é que nós devemos entender e nos alegrar mesmo quando Ele disser não. Por quê? O texto responde: porque nós não sabemos pedir como convém, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes você vai fechar um negócio, está tudo pronto, só falta assinar, está certinho o negócio, e aí o negócio não dá certo, você fica chateado. Querido, fica chateado não, Deus pode estar te dando um grande livramento. Você está para fazer uma sociedade, está tudo ok, tudo acertado, contrato pronto, na hora de assinar, Deus deu errado, não deu certo, e você fica muito triste. Fica triste não, Deus pode estar te livrando você de uma grande chateação. Acabou o namoro, acabou o noivado, você chora, esperneia, lamenta, nunca mais quero saber de ninguém na minha vida. Ei, querido, querida, Deus pode estar dando você o livramento de grandes aborrecimentos lá na frente. Então, querido, se Deus está dizendo não, acolha humildemente o não de Deus. Porque isso é, sem sombra de dúvida, a demonstração do grande amor que Ele tem por mim e por você. Não nos esqueçamos de que Ele é Pai, de que Ele é bom, de que Ele é misericordioso. Não nos esqueçamos de que Ele sempre nos dá o melhor. Ele dá o melhor para os seus filhos, seja dizendo sim, seja dizendo não. Que o Senhor nos ajude a entender essa verdade. Que nós possamos entender o não de Deus. Espero que você tenha sido abençoado tanto quanto eu fui com essa palavra. Porque nenhum pregador não pode nem deve pregar algo sem que primeiro aquilo tenha falado com ele. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia, obrigado, Deus, porque mesmo como filhos desobedientes, às vezes rebeldes,
mas o Senhor tem sido um Pai tão amoroso. Um Pai tão amoroso a ponto de negar aquilo que queremos, para que nós não tenhamos, meu Deus e meu Pai, dificuldades e aborrecimentos, ó Pai. Porque muitas vezes não sabemos como pedir, mas o Senhor tem a melhor resposta. Obrigado, Espírito Santo, porque intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque, Espírito Santo, tens corrigido a nossa errada oração que fazemos ao nosso Pai Celestial. Pai, obrigado, Deus, pelo teu grande amor, pelos teus cuidados maravilhosos para conosco, Senhor. Deus, abençoa cada coração que ouviu esta palavra, seja aqui ou online, que ela possa encontrar lugar em cada coração, e que possamos, ó Deus querido, entender e aceitar humildemente, com alegria, sem aborrecimento e chateação, quando tu disseres não para aquilo que nós erroneamente pedimos ao Senhor, porque tu tens o melhor para nós, Pai, e nós te louvamos por isso, porque do Senhor sempre vem o melhor, ainda que seja um não. Obrigado, Deus, obrigado por cada coração que esteve aqui, abençoa aqueles que estão viajando, que estarão retornando, abençoa aqueles que estão enfermos, entra com providência, restaura a saúde, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada, de sono tranquilo, de descanso, ó Pai. Dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor, e a comunhão e consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, seja com toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.